Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, vamos para mais um episódio do programa Leitura Guiada da Bíblia. Nós chegamos agora no livro de Juízes, né? Já vimos o livro de Josué, vemos que o livro de Josué ele tinha um objetivo, né, de mostrar a fidelidade do povo, a fidelidade de Josué, e também de mostrar que Josué foi o legítimo substituto de Moisés, que ele de fato foi reconhecido como um líder de Israel, servo do Senhor, e aquele que substituiu Moisés. No livro de Juízes, né, é o contrário, o objetivo é outro, né? O objetivo de Juízes é mostrar a ausência de liderança em Israel, a ausência de um líder, de um rei ou de um guia que levasse o povo à fidelidade a Deus. Então o povo também entra numa onda de cananização. O que é uma cananização? É adotar as práticas e os costumes dos povos cananeus que habitavam aquela região e que eles não expulsaram de todo. Então o povo começa essa prática de imitar os cananeus. Nós vamos ver lá em Juízes, capítulo 17, verso 6, que aparece um refrão lá que ele vai se repetir em algumas passagens do livro, que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Esse é o tema de Juízes, né? Essa ideia de que não havia rei em Israel, cada pessoa fazia o que achava reto, justo, ou o que achava o correto, e havia então uma certa confusão em Israel. A ausência de liderança, o vácuo da liderança deixada por Josué, que leva esse povo, então, ao pecado. Bom, para a gente iniciar de fato no livro, a gente precisa também entender que, na nossa leitura guiada, nós vamos dividir esse livro em 3 partes, para você poder acompanhar a nossa leitura. A primeira parte, ela vai do capítulo 1, do verso 1 até o capítulo de número 3, verso 6, que nós vamos chamar de introdução, tá? Essa parte vai contar ali os antecedentes para a cananização de Israel, o que aconteceu com Israel para ele imitar o povo dos cananeus. A segunda parte vai do verso 7 do capítulo 3 até o capítulo 16, verso 31, que é a resposta de Deus para a cananização de Israel, os ciclos de apostasia e de libertação. Por fim, nós temos a terceira parte, que vai do capítulo 17 até o capítulo 21, chamado ápice, O ápice é a intensidade da cananização de Israel. Essa divisão do livro de Juízes, ela é feita no comentário exegético da editora Vida Nova, escrito pelo Daniel Bloch. Você pode acompanhar essa divisão assim, Há outras formas de dividir esse livro, Em geral, os comentaristas e os teólogos dividem sempre em 3 partes, mas eu vou adotar a parte aqui, a forma de separar o livro, usada pelo Daniel Bloch, que eu acho que é mais interessante e facilita a nossa leitura. Para a gente finalizar essa introdução, é importante você saber que o livro de Juízes apresentou, na verdade, 13 juízes, dos quais 6 são tratados como grandes juízes, ou os juízes maiores. Por que eles são maiores? Porque a história deles é relatada com mais detalhe, tem mais conteúdo falando sobre eles. Não quer dizer, então, dos feitos que eles obtiveram, mas do relato que é feito sobre eles. Esses 6 grandes juízes são Otiniel, Eude, Débora, e Débora que atuou ao lado de Baraque, Gideão, Jefté e Sansão. E eles marcam ali pra gente, os grandes momentos assim de opressão de Israel. Por exemplo, Otiniel, na verdade, eles marcam 6 ciclos
dentro desse período de juízes. Por exemplo, Otiniel, o primeiro juiz, ele livra o povo da opressão da Mesopotâmia, também chamado ali de arameus, né? Eude livra o povo da opressão de Moabe, né? Débora livra o povo da opressão dos cananeus, Gideão livra o povo dos midianitas, Jefité livra o povo dos amonitas e Sansão, por fim, livra o povo dos filisteus. Então, esses 6 grandes juízes representam também 6 momentos de opressão que Israel viveu na mão de cada um dos povos cananeus de forma diferente, né? Então, a gente tem Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Jefité, Sansão, que livram o povo das opressões dos arameus, moabitas, cananeus, midianitas, amonitas e filisteus. A gente vai ver, então, esses ciclos aí na nossa leitura. Vamos, então, ao capítulo de número 1 do livro de Juízes, né? A gente já fez uma breve introdução para você poder entender, e agora vamos à nossa leitura, de fato, do livro de Juízes. O capítulo 1 traz o relato sobre o desempenho de Israel na terra de Canaã. Então, como é que foi essa entrada de Israel em Canaã? Vai apontar os erros e fracassos de Judá, até o verso de número 20, e também apontar o fracasso das outras tribos, né? Então, a gente vai ter aqui esse capítulo 1, falando um pouquinho sobre os êxitos e fracassos de Judá, até o verso 20, e do verso 20 em diante, os fracassos das outras tribos. Veja então, olha, verso de número 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Então, olha, veja que aqui nós temos uma aliança entre Judá e Simeão. Nós já vimos que essas duas tribos, o território delas é o mesmo, porque Simeão conquista a terra, ou recebe a terra dentro do território de Judá. E o que está acontecendo aqui, na verdade, é um outro relato para o que nós já vimos lá em Números, capítulo 14 e 15. Essa história já aconteceu. Judá já invadiu a terra de Canaã, já tomou posse da sua terra, já expulsou alguns habitantes, deixou outros. Caleb recebeu a terra de Hebron e de Debir, ele conquista essa terra. Agora aqui nós temos uma nova versão para como foi feita essa tomada da terra pelo povo de Judá. Ou seja, eles se reúnem com Simeão, eles fazem uma aliança, e eles vão até Canaã derrotar os cananeus. Veja o verso de número 4. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Aí, do verso de número 6 até o verso de número 8, nós temos uma pequena historinha sobre o rei Adoni-Bezeque, o rei da cidade de Bezeque, né, que conta que o povo de Judá, né, encontra o rei Adoni-Bezeque fugindo, pega ele, prende, corta os polegares das mãos e dos pés, num ato de humilhação, porque a partir do momento que você corta o polegar, né, você faz com que a pessoa não consiga usar os talheres para comer ou para qualquer outra coisa. Então ele iria ser obrigado a se alimentar como um cachorro, né? A ideia é mais ou menos essa. Ele vai se alimentar com a mão, fazendo um punhado assim com a mão e levando a boca. E os polegares, porque também vai atacar ali o equilíbrio, né? A posição ereta do homem, obrigando esse rei a andar ali ajoelhado, né? E aí Adoni-Bezeque disse que ele colocou 70 reis, né, daquela região embaixo da sua mesa, tendo sido cortados os polegares e os polegares das mãos e dos pés, para que eles apanhassem migalhas debaixo da mesa. E agora ele reconhece então que Deus estava
pagando o mal que ele fez. Deus estava retribuindo o mal que ele fez. Veja que nesse momento, então, ele está glorificando a Deus, reconhecendo que o mal que ele praticou sobreveio agora a ele, retornou para ele, né? A eterna lei do retorno. Verso de número 11 conta a história do primeiro grande juiz de Israel, Otiniel, parente de Caleb, sobrinho de Caleb, que conquista então a cidade de Debir. Veja, o verso de número 12. Disse Caleb: a quem derrotar Kiriat Sefé e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Nós já vimos essa história lá em Juízes, capítulo 15, verso 14 e 19. É o mesmo relato que está sendo contado aqui, né? Bom, o verso de número 16 traz ali a família de Moisés, o sogro de Moisés, os filhos do Queneu, sogro de Moisés. Na verdade, o cunhado de Moisés se chamava Obabe. A gente lembra dele lá em Deuteronômio, quando Moisés pede a ele que continue junto do povo e caminhe com eles no deserto, porque ele conhecia, né, a Terra Santa, né? Ou melhor, ele conhecia a terra e conhecia os desertos, né? A família, então, de Obabe, ela vai se situar na cidade das Palmeiras. Qual cidade é essa? A cidade de Jericó, conhecida como a cidade das Palmeiras. No verso 18, né, diz que Judá tomou a Gaza, Asquelon e Ecrom com seus respectivos territórios. A gente lembra aqui, né, que Gaza, Asquelon e Ecrom são 3 cidades dos filisteus, né? Eles tinham 5 cidades. 3 dessas cidades estavam então sob o domínio agora de Judá. E o verso 19 traz a ideia de que Judá não conseguiu expulsar os moradores do vale por quanto tinham carros de ferro. Aqui começa então a queda de todo Israel, né? A gente vai ver nos relatos que todas as tribos de Israel conquistaram suas terras, mas mantiveram ali com eles alguns moradores dos cananeus, porque não conseguiram derrotar esses moradores. Veja o verso de número 21. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até ao dia de hoje. Ou seja, a tribo de Benjamim manteve ali os jebuseus. Esse até o dia de hoje é a ideia de quem está escrevendo, o tempo de quem está escrevendo. A gente não sabe quem é o autor do livro, embora a tradição judaica atribua esse livro a Samuel. E a gente vê aqui que os jebuseus estão ali. Ou seja, esse fato, ele dá uma data para o texto. Esse versículo dá uma limitação para o texto, porque a gente sabe que Davi conquistou a cidade de Jerusalém. Então, esse livro foi escrito antes de Davi. É o que a gente consegue aprender aqui disso, né? O livro foi escrito antes de Davi. Se foi escrito antes de Davi, qualquer pessoa desse período pode ter escrito, e o personagem mais forte aí, então, candidato a escrever esse livro, é o Samuel. Agora veja, olha, o verso de número 8 diz que os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram a fio de espada. E o verso de número 21 diz que a tribo de Benjamim não conseguiu expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém, né? O que está acontecendo? É uma contradição? Não, né? A ideia aqui é que talvez Judá tenha conquistado a cidade, tenha expulsado parte dos moradores e ficaram alguns. Ou então, né, a ideia é que Judá conquista a cidade, expulsa os moradores, mas eles conseguem retornar tempos depois, assumindo de novo controle de parte dessa cidade. Então habitavam ali em Jerusalém 3 povos, né? O povo de Benjamim, o povo de Judá e o povo dos jebuseus, para você ver como é que essa cidade estava dividida. Verso 22, subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José fala de Efraim e Manassés. Então você vai perceber que aqui do verso de número 21 em diante, nós estamos falando de outras tribos, não é mais somente a tribo de Judá, né? Então,
O verso 21 fala de Benjamim, o verso 22 de Efraim e Manassés. E no verso 24 ao 25, nós temos uma história parecida com a estrutura de Raabe. Veja, vendo os espias um homem que saía da cidade, a cidade de Betel, também chamada de Luz, lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada, porém, aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então, se foi ele à terra dos heteus e edificou uma cidade, e lhe chamou Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Então você perceba aqui que o povo de Israel mostrou misericórdia, né, com um homem estrangeiro, porque ele confiou em Israel, ele confiou no Senhor, ele foi fiel, ele ajudou de alguma forma os espias de Efraim e Manassés. Com isso ele conquista então a sua salvação. Mais um estrangeiro aí recebendo, né, a salvação por atos de fidelidade feitas para com Deus ou com os exércitos de Israel. Bom, no verso 27 nós temos o destino ali de Manassés. Manassés que não expulsou os habitantes de Bet-Sean, Taanac, nem de Dor, Ibleão, Megido, né? Mas diz que Israel, quando se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, né? No verso 29, Efraim, que não expulsa os habitantes de Jessé. Então ele está aqui fazendo um resumo, né, de Manassés e Efraim, coisa que ele já contou ali no verso de número 22, porque quando fala a casa de José, nós estamos contando a história de Efraim e Manassés. Então ele conta uma história e aqui agora ele traz um resumo do que aconteceu com essas tribos. Verso 30 de Zebulon, e ele segue então falando sobre Aser, Naftali e as demais tribos de Israel. Perceba que sempre traz esse refrão, né? Veja ali o verso de número 30. Zebulon não expulsou os habitantes de Quiron. 31. Aser não expulsou os habitantes de Aco. Né? O verso 34 é interessante a gente prestar atenção, porque ele diz assim, olha, os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Ou seja, a tribo de Dan não conseguiu conquistar a terra que lhe era própria, que ele recebeu. Né? Então, o que os filhos de Dan fizeram? Eles foram ao norte do país, ao norte da região da terra, né? E se localizaram ali, uma vez que eles não conseguiram derrotar os amorreus que estavam na terra que eles receberam. Então perceba que aqui é o início da queda de Israel, né? Porque vai tratando, né, de como o Israel foi permitindo que esses povos habitassem com eles nessas regiões. E aí o capítulo 12 vai trazer para a gente uma ideia melhor ainda dessa ideia de fracasso de Israel. Veja o verso de número 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a seus pais. Eu disse, o anjo do Senhor, né? Então perceba que esse anjo do Senhor, ele está se identificando como o próprio Deus, porque ele disse, olha o que ele disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. A gente já sabe que quem falou isso foi Deus para Moisés e para o povo. Então esse anjo do Senhor com letra maiúscula, ele é associado aí à figura de Deus, ele representa Deus, ou ele é o próprio Deus aparecendo para os habitantes de Israel. Vocês, porém, não farão aliança com os moradores da terra, antes derribareis os seus altares, contudo, não obedecestes a minha voz, que é isso que fizestes. Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vocês, antes eles serão por adversários e os seus deuses serão por laços. Então perceba que o capítulo 2, ele traz uma explicação teológica e espiritual para o que aconteceu no capítulo 1. O capítulo 1 a gente vê Israel invadindo a terra, conquistando, mas deixando alguns moradores ali, fracassando nas suas campanhas, e o capítulo 2 traz um significado teológico. Como Israel permitiu que esses povos ficassem no meio deles, então Deus estaria agora enxergando isso como uma quebra da aliança e permitiria que esses povos servissem de laço, né, de inimigos e de laços para Israel. A gente vai ver mais à frente
Lá no verso 22, ele diz que ele permitiu que esses povos ficassem ali para pôr Israel à prova, né? E testar, então, a fidelidade do povo ao Senhor. No verso 6, vai relembrar a história de Josué um pouco antes da sua morte, após a sua morte. Veja que ele relembra a aliança de Josué. E o verso 10 traz um tema interessante. Olha, foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Ou seja, a ideia aqui de desconhecimento de Deus. E esse desconhecimento provém de onde? Provém da falta de liderança. Uma das atribuições do líder proposta por Moisés e Josué era que ele ensinasse o povo, que ele escrevesse os livros da lei e nele meditasse dia e noite e ensinasse o povo e não deixasse o povo se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas o povo não consegue levar esse ensino de uma geração a outra. E aí o que acontece que está lá no verso 11. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Baalins é o nome de Baal no plural. Ele designa, né? Ele representa diversas divindades dos cananeus, são falsos deuses, né? Chamados de senhores. O nome Baal significa senhor ou marido também, e cada cidade tinha um Baal. Então, quando fala Baalins, quer dizer que eles adoraram a vários tipos de Baals, a depender da cidade onde eles estavam. Veja então que a idolatria nasce da falta de ensino. A idolatria nasce da falta da pregação da palavra de Deus. Onde não há palavra, há idolatria. O verso 12 diz: deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. Astarote, aqui no culto fenício, no culto ali de Canaã, era a deusa da fertilidade, conhecida como deusa da fertilidade e também da guerra, né? E em algumas cidades era conhecida como esposa de Baal, né? Faz referência ali à ideia de uma deusa mãe, né, que era a deusa da fertilidade e do amor. O culto de Astarote ficava lá na região de Bazã, antes do Jordão, né, na cidade que as 3 tribos transjordânicas receberam, né, quando derrotam Og, rei de Bazã. Nessa cidade era o centro ali do culto a Astarote. Então, para esse povo idólatra, acontece o que está no verso 14. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos seus espoliadores, né, e não mais puderam resistir aos seus inimigos. E o verso 16 é o verso central desse capítulo 2, que traz o título do livro. Veja: suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Então, essa frase, suscitou o Senhor juízes, é a frase, a expressão que vai dar sentido ao texto e que vai fazer parte do próprio título, Juízes. O livro é chamado de Juízes por conta desse verso de número 16. Verso 17. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos, por causa do que os que apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os a eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que ordenara a seus pais, não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu.
para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Veja, né? Que texto grande, mas era um texto que a gente precisava ler todo para trazer a ideia dos ciclos de desobediência e obediência. Então, o povo caía na desobediência, era então saqueado, era destruído na guerra, clamava a Deus, Deus levantava um juiz, o povo então se arrependia, fazia um voto com Deus, até a morte desse juiz. Quando esse juiz morria, o povo então voltava à rebelião contra o Senhor. O que isso traz para a gente? Traz a ideia de que crer em Deus, servir a Deus, já não é mais parte da nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza agora pecaminosa sempre se volta contra Deus. Então nós sempre nos voltamos contra Deus, se formos deixados sozinhos. A adoração a Deus, o servir a Deus, vem de uma cultura de ensino e dedicação, de liderança. Servir a Deus é servir através das nossas lideranças, do ensino da palavra de Deus, que vai nos podando, que vai nos dando formato, que vai nos moldando a natureza cristã. É claro que isso também é uma ação espiritual, né? De nascer de novo, de ser transformado por Deus, né? De ser regenerado. Mas a ideia é que servir a Deus depende de algo trabalhado, ensinado, feito, se tornado assim cultura. O homem sozinho, solitário, o homem sem uma liderança firme, ele vai voltar-se para a idolatria, porque a sua natureza é pecaminosa, a sua natureza não deseja Deus. Portanto, a fé cristã, além de ser algo espiritual, também ela é fruto da liderança do povo e do ensino da palavra de Deus, que vai moldando o nosso caráter e a nossa conduta. O capítulo 3, do verso de número 1 até o verso de número 6, traz as listas, né, das cidades ali que Deus deixou para provar os israelitas. Então veja lá no verso de número 3, olha, 5 príncipes dos filisteus, todos os cananeus e sidônios, heveus, que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate, estes ficaram para por eles o Senhor por Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Então, o verso 5 e o verso 6 traz a lista desses povos e também já infere que o povo não foi obediente a Deus, que o povo se relacionou com os habitantes dessa terra, que deu suas filhas em casamento e acabou ali adorando a outros deuses, como o Senhor já havia condenado e falado para não fazer. Então há uma quebra aqui da aliança. Bom, daqui a pouco, então, em outro momento, nós vamos falar sobre a continuação do capítulo de número 3 e o capítulo de número 4. Que Deus abençoe o seu dia. Até daqui a pouco.